Entre diversos motivos a gente tem acompanhado e que parece que não querem colocar um fim, parece que não chega a um fim. Mas isso não pode nos parar de avançar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu creio que a nossa vida com Deus é independente de pandemia, é independente de situação, é independente de qualquer coisa. Nós precisamos avançar em Deus, nós precisamos avançar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu creio que Ele quer usar a minha e a sua vida para mudar a situação que nós vivemos. Eu creio que Ele quer usar as nossas vidas para que haja uma transformação na nossa sociedade, para que haja uma transformação na nossa família, para que haja uma transformação no bairro onde nós moramos. E para isso Deus precisa de mim e de você, para que as coisas aconteçam, porque a forma que Ele tem de manifestar o seu amor é através das nossas vidas. Vimos a semana passada que ficar parado não tem como conquistar, não tem como avançar. Se você ficar parado no lugar, as coisas não acontecem. Se a gente fica parado no lugar, a gente acaba se colocando num lugar de vítima, onde, ai, coitado de mim, ai, as coisas estão só ruins, ai, eu é isso, é aquilo. E a gente se faz de vítima no meio de uma situação, quando nós precisamos nos posicionar e avançar em direção àquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos ouvir, se nós queremos ver Deus agir em nossas vidas, nós precisamos ouvir a voz de Deus e seguir em frente. Precisamos ouvir a voz de Deus e caminhar na direção daquilo que Ele tem para nós. A semana passada nós ouvimos sobre Josué, que ouviu a voz do Senhor dizendo: Josué, é hora de seguir em frente, o meu servo Moisés morreu, ele não está mais entre vocês. Agora chegou o tempo de você conquistar a terra prometida, é hora de você avançar, é hora de você conquistar. Então Josué, ele se levanta, Josué capítulo 1, versículo 2, Deus está dizendo: olha, Moisés, meu servo, está morto, agora pois você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar aos israelitas. Deus estava falando para Josué: Josué, é o seguinte, o luto passou, o deserto passou, agora é a hora de você se levantar, porque você vai conquistar a terra, você vai avançar naquilo que eu tenho para você. Josué tinha uma promessa de Deus para conquistar, e Deus disse a ele: chegou a hora, chegou o momento. Sabe, queridos, eu creio que é isso que o Senhor tem para nós. Chegou a hora de nós avançarmos naquilo que Ele tem liberado sobre esta casa. Chegou a hora de, como igreja, nós avançarmos no Senhor, nós avançarmos na direção que Ele tem nos dado. Chegou a hora de nós seguirmos em frente. Eu citei aqui a semana passada sobre várias palavras proféticas que foram liberadas sobre esta casa, que foram liberadas neste lugar, que esta casa seria como uma árvore frondosa, que daria sombra para muitos, descanso para muitos, que seria um lugar de refúgio, de descanso para muitos, uma casa que iria alcançar a nova geração, uma casa que iria ser relevante na cidade, uma colheita abundante sobre essa cidade, nesta casa. Eu creio que há uma porção de Deus dessa cidade, reservada, preparada por Deus para essa casa, para avançar, para conquistar. E eu e você fazemos parte disso. E Deus tem nos dado uma visão, Deus tem nos dado uma missão, e Deus tem nos dado um propósito de levar famílias a um encontro com Deus, de expandir o seu reino nessa cidade, de expandir o reino de Deus em Tatuí e nas nações. E como nós fazemos isso? E a nossa identidade é muito clara, é de amar e servir a nossa cidade. Deus nos chamou para amar e servir essa cidade. Deus nos chamou para amar e servir a sua família. Deus nos chamou para amar e servir o bairro onde você mora. Deus nos chamou para amar e servir aonde você estiver, as pessoas dessa cidade. Sabe, queridos, Deus nos chamou para espalhar o amor dele nessa cidade, amando e servindo essa cidade, por onde nós formos, abençoar aqueles que estão à nossa volta. Deus tem nos chamado para abençoar aqueles que estão ao nosso redor, em amar e servir essas pessoas. O ano passado nós fizemos várias ações sobre isso, e esse ano nós vamos continuar fazendo,
porque nós entendemos que este é o propósito de Deus para esta casa. Esta é a visão, essa é a nossa identidade, de amar e servir, de ser servos nessa cidade. Sabe, queridos, eu creio que, ao olhar, ao nós nos depararmos com as pessoas vão chegar e vão falar: nossa, mas Tatuí é uma cidade muito ruim, mas Tatuí é uma cidade que não vai para frente. E nós, que temos o coração para amar e servir essa cidade, nós vamos ser levantados por Deus para dizer: olha, é o seguinte, Tatuí é a melhor cidade para se morar, porque Ele nos colocou aqui para fazer a diferença. Tatuí é a melhor cidade para se morar, porque Deus nos chamou para fazer a diferença. Nós amamos e servimos essa cidade. E eu quero te desafiar, ao você olhar para as coisas que acontecem nessa cidade, você declarar que você ama esta cidade, que Deus te levantou nesta cidade para amar e servir. Porque, queridos, a sociedade só vai ser transformada quando o amor de Deus for espalhado por essa cidade. Se nós reclamarmos, se nós murmurarmos, nós só estaremos contribuindo para o que já está acontecendo. Mas se nós espalharmos o amor de Deus, se nós falarmos do amor de Deus, se nós refletirmos o amor de Deus, nós vamos fazer a diferença. Nós vamos impactar essa cidade. E essa cidade vai ser transformada, não por nós, mas por causa do amor de Deus sendo espalhado neste lugar. Então eu quero te desafiar a declarar sobre o seu dia a dia. Quando acontecer qualquer situação que você for pensar em reclamar, você declarar: eu amo essa cidade, pois essa cidade foi a cidade que Deus me colocou para servi-lo e para amá-lo. E eu creio, queridos, nós vimos a semana passada que Josué, para avançar, ele precisou ser forte e corajoso. Ele precisou estar de pé, estar atento, estar em prontidão, ser persistente. Josué precisou obedecer ao Senhor. Ele precisava estar sensível ao Espírito Santo para ouvir a sua voz e ir em sua direção. Josué não foi levado pelo momento, Josué não foi levado pelas dificuldades que ele encontraria para conquistar a terra. Mas Josué obedeceu, porque ele foi guiado pela voz de Deus. Ele foi guiado pelo Espírito Santo, e esse é o nosso desafio, eu e você. Temos que ser guiados pela voz do Espírito Santo. Josué anunciou a palavra, nosso coração precisa pulsar o que pulsa o coração de Deus. E Josué também precisou ter uma mudança de vida. Ele precisou ter uma mudança de vida, porque Deus disse a ele: Josué, se você quer ser próspero e sucedido, você precisa caminhar de acordo com a minha palavra. Você precisa gravar a minha palavra no teu coração. E nessa noite eu quero continuar falando sobre isso, sobre avançar. Eu entendo que Deus está nos chamando a seguir em frente. Eu creio que o Senhor está nos despertando nesses dias para seguir em frente, na direção daquilo que Ele tem para nós. Deus tem uma terra prometida para mim e para você. Deus tem uma terra prometida para todos nós. Deus tem uma promessa para nós. E é hora de nós seguirmos em frente, em direção a essa promessa. É hora de seguirmos em frente, em direção àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero ler com você Josué capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. Foi o texto que a gente leu no final da semana passada. E depois nós vamos ler Josué capítulo 3. Eu terminei a palavra semana passada dizendo: assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a 3 dias, vocês atravessarão o Jordão neste ponto para entrar e tomar a posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Josué capítulo 3, a partir do versículo 1. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem, deste modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué então ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês.
E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do Senhor. Passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Queridos, Josué, em obediência à palavra do Senhor, ele avançou e seguiu na direção à promessa que Deus havia liberado. Josué entendeu que ele precisava seguir em frente. Havia uma terra prometida a ser conquistada. Chegou o momento de conquistar aquela terra. Só que Josué não estava sendo levado pelas emoções, apenas ao dizer: que legal, tem uma promessa para nós, vamos lá e tal. Não, Josué sabia dos desafios que encontraria. E o primeiro desafio que ele encontra é o desafio do Rio Jordão. E aqui tem algumas lições neste texto que eu e você podemos aprender quando nós entendemos que é necessário avançar, mas que nem tudo é mil maravilhas. Sabe, queridos, muitas vezes nós levamos a nossa vida com Deus achando que é um conto de fadas, achando que tudo em Deus, que a nossa vida com Deus é uma vida perfeita. A gente ouve por aí pessoas pregando e dizendo: olha, venha para Jesus, porque se você estiver em Jesus, você vai ser bem-sucedido, você vai ser próspero, você vai ter carro, casa, a sua família vai ser restaurada e tudo mais. É verdade, isso pode acontecer. Eu creio que isso acontece. Eu creio que Deus pode nos dar uma vida bem-sucedida. Eu creio que Deus pode nos abençoar com carro, com uma casa. Eu creio que Deus pode fazer um milagre nas nossas vidas, transformar as nossas vidas. Mas, queridos, eu creio também que tudo é um processo de Deus nas nossas vidas, e não um conto de fadas. O problema é que muitas vezes nós romantizamos e nós agarramos as promessas. E aí a gente é crente, a gente é cristão por uma semana, e aí se aquela promessa não se cumpre, a gente se frustra. A gente fala: meu Deus, cadê você? Eu acreditei que o Senhor ia fazer, e já faz uma semana e nada aconteceu. Já faz um dia, Senhor, que eu estou orando, que eu estou jejuando, e nada aconteceu. Não vou mais na igreja, não vou mais buscar a Deus. E a gente se frustra, porque nós queremos tudo muito rápido em Deus. Nós achamos que não tem desafios. Mas, queridos, nós precisamos nos lembrar das palavras de Jesus. Porque muitas vezes nós ficamos até incrédulos. Nós até deixamos de acreditar que Deus pode fazer um milagre. Porque nós romantizamos tanto a vida com Deus, que achamos que não vai ter problema, que o crente não vai ter dificuldade. Mas preste atenção, se nós lemos de Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver que o cristão, ele tem dificuldade do início ao fim. Porque a certeza de que não vai haver mais choro, a certeza de que não vai haver mais dor, é só na segunda vinda de Cristo. É só quando nós estivermos com Ele na eternidade, reinando para todo sempre. Porque antes disso, o que o próprio Jesus fala lá em João capítulo 16, versículo 33? No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas se mantém firme, porque eu venci o mundo. Então Jesus, ele é muito claro para mim e para você, que nós, nesta vida, nós encontraremos desafios, nós encontraremos caminhos que não são talvez tão fáceis, desafios na qual nós vamos ter que lidar com essa situação. O problema é que a gente acha que o desafio é para nos barrar. A gente acha que o desafio é para nos derrubar. Preste atenção, querido, toda conquista, ela tem o deserto. Toda conquista, ela tem um momento de tensão. Toda conquista, ela tem um momento de batalha. E toda conquista tem um momento onde nós precisamos depender totalmente de Deus. Toda conquista se tem este processo.
acontece esse processo. Então Josué, ele tinha a certeza da terra prometida, mas ele também tinha a certeza que ele encontraria desafios pela frente. E Josué estava diante do seu primeiro desafio. Não era um inimigo, não era um povo, um exército inimigo, mas era um rio que ele precisava atravessar. E este rio, ele precisava, ele tinha que atravessar. Deus tinha falado com ele. Então Josué precisava exercer a sua fé diante daquele desafio. O que eu quero trazer nessa noite, queridos, eu não sei qual tem sido o seu desafio. Eu não sei com qual desafio você chegou aqui nessa noite. Eu não sei se você está com algum desafio na sua vida pessoal. Eu não sei se você está com algum desafio na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida profissional. Eu não sei qual é o seu desafio, mas eu quero declarar nesta noite, eu quero te animar e dizer, não desista, siga em frente os desafios, porque a vitória está do outro lado, e aquilo que está do outro lado é o melhor de Deus para a sua vida. Não desista, não para, seja persistente, mantenha o foco, porque Deus tem uma promessa para você. Deus tem algo para você, Deus tem algo que Ele quer fazer, Ele quer liberar. Sabe, queridos, muitas vezes, outro dia eu estava conversando com supervisores, e quando nós falamos, Deus vai fazer o sobrenatural, Deus vai agir, o milagre vai acontecer, nós precisamos ter a ciência de uma coisa: para que o milagre aconteça, o natural precisa estar tumultuado. O natural, aos nossos olhos naturais, a gente tem que olhar para o natural e falar, isso é impossível, só Deus. Porque é aí que o milagre vai acontecer. Porque se o natural estiver passível de nós fazermos algo, Deus não vai colocar a mão dele. Não vai ser um milagre. Porque você vai falar, não, mas fui eu que fiz. Mas quando o natural está ali, aquela bagunça, aquela mistura, Deus vem e faz. É assim, faz. E o sobrenatural acontece, o agir dele acontece. Aonde chega no seu limite, então Deus vem e intervém. E você não tem outra coisa a não ser se render e entender que Deus é Deus e Ele é o Deus de sobrenatural. Então, queridos, não desista, siga em frente. Porque o desafio, vou contar um segredo para você. Desafio não é só você que passa. A pessoa que está aí do seu lado também tem um desafio. O pastor também tem um desafio. O seu líder de célula também tem um desafio. Este é um segredo. O desafio não é só para você. O desafio é para todos nós. Cada um de uma forma diferente, cada um em uma área diferente. Mas o desafio é para todos nós. Não tem um desafio mais fácil, mais difícil. Pastor, mas você não sabe o meu desafio. E aí eu falo, você também não sabe o meu. E aí a gente não vai levar a lugar nenhum tentando descobrir qual é o desafio mais difícil. Porque, na verdade, a única solução para os nossos desafios é Deus na nossa vida. E é Ele que pode resolver. É Ele que pode nos ajudar. Mas precisa de algumas coisas que nós precisamos fazer para que Deus possa fazer a parte dele. Para que as coisas possam acontecer. E aqui, queridos, eu quero trazer 3 lições que nós podemos aprender com Josué, diante dos desafios. O que Josué fez diante do primeiro desafio que ele teve. 3 lições que Josué passou, que nós podemos aprender com a vida de Josué, quando decidimos seguir em frente. Porque lembre-se, semana passada nós vimos sobre isso, depois você pode ouvir a palavra lá no nosso canal do YouTube. A semana passada nós vimos que Josué se despertou para seguir em frente. Ele começou a seguir em frente, nós lemos o texto que ele levantou bem cedo com todo o povo e foi em direção ao Jordão, o seu primeiro desafio. Então ali diante do desafio, eu quero falar com vocês sobre 3 ações, 3 atitudes, 3 lições que nós podemos aprender com Josué. A primeira lição, que diante do desafio é preciso tomar uma atitude. Diante do desafio é preciso tomar uma atitude. Fala comigo, diante do desafio é preciso tomar uma atitude. Josué capítulo 3, versículo 3.
Quando eles estavam dando, os sacerdotes ali, os soldados, eles estavam dando as ordens para o povo. E a ordem era o seguinte: olha, quando vocês virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Olha que interessante, eles estavam recebendo a ordem: olha, a hora que vocês verem a arca passando, vocês vão sair do lugar e começar a seguir. Era necessário uma atitude de sair do lugar para seguir em frente. Era necessário sair da sua posição. Então, para seguir em frente, queridos, é preciso tomar uma atitude de sair do lugar. Porque se você ficar parado, olhando para o desafio, você vai começar a olhar: nossa, esse desafio não tem jeito não, não tem jeito. E aí você não faz nada, você fica parado no lugar. Você acha, muitas vezes nós achamos assim, nós oramos: Deus, me ajuda a não pecar. E aí você acha que Deus vai vir com uma varinha de condão, igual dos contos de fada. Ele vai fazer assim, ó, plim, plim, e você: pronto, agora eu estou liberto, agora eu não peco mais. Claro que milagres acontecem, queridos. Claro que algo pode acontecer da noite para o dia. Mas esse não é o processo natural de Deus. O processo natural de Deus é quando nós tomamos a atitude. Preste atenção, se você quer que algo mude na sua vida, você é o primeiro que precisa ter uma mudança. Você é o primeiro que precisa tomar uma atitude. Não adianta você terceirizar: se minha esposa mudar, eu mudo. Se o meu marido mudar, eu mudo. Se o meu filho mudar, eu mudo. Se o meu pai mudar, eu mudo. Não. Você quer ver a mudança? Então você precisa ser o primeiro a mudar. Você precisa ser o primeiro a dar o passo. Você precisa ser o primeiro a sair do lugar e tomar uma atitude. E sabe, queridos, não basta reconhecer. Muitas vezes nós somos muito bons em reconhecer. Eu preciso mudar mesmo. Eu tenho que mudar meu jeito. Mas só fica no reconhecimento. Eu tenho que parar com isso. Mas nunca para, nunca faz, nunca muda. Sabe, queridos, não basta reconhecer, é preciso tomar uma atitude. O desafio estava diante de Josué. O Jordão estava ali. O Jordão estava ali não só para Josué, mas para todo o povo. Não era só um desafio de Josué. Desafio de Josué é porque ele era o líder. É ele que estava à frente. Mas também era um desafio de todo o povo de passar aquele rio. Mas a ordem era clara: se vocês querem avançar, se vocês querem conquistar a terra prometida, a hora que a arca passar, a hora que a presença de Deus passar, saia do lugar e vai atrás. E é muito interessante porque se nós vemos em toda a história de Israel no deserto, eles precisavam seguir ou a nuvem ou a coluna de fogo. E quando a coluna de fogo saía, ou a nuvem andava, eles automaticamente tinham que desmontar acampamento e seguir. Porque só tinha proteção, só tinha sombra, quando a nuvem estava sobre o acampamento. Que eles estavam no deserto. O calor do deserto é um calor absurdo. Então só haveria sombra, só haveria um tempo de descanso, de refrigério, enquanto a nuvem estava em cima. Mas a ordem de Deus também no deserto era clara. Olha, quando a nuvem se mover, vocês precisam levantar acampamento. E se ficasse para trás, se ficasse parado no lugar, ia ser queimado no deserto, ia lá morrer no deserto. Porque o maná, a provisão, estava tudo debaixo da nuvem, da presença de Deus. Sabe, queridos, quando Deus fala conosco, nós precisamos agir. Quando Deus fala conosco, nós precisamos sair daquele lugar que nós estamos acomodados, ou de frieza espiritual, e precisamos seguir em direção àquilo que Deus está falando conosco. Precisamos sair do lugar, sair do comodismo e ir em direção. Sabe, muitas vezes você vem para o culto, você ouve a palavra de Deus, Deus fala com você através da palavra,
Você faz o seu devocional, Deus fala com você, mas na prática você não faz, você não sai do lugar, e aí você fica patinando no mesmo lugar, e aí você fica, porque Deus não faz, porque eu estou precisando disso, porque isso, porque aquilo. Mas quando Deus está falando para você, ei, sai do lugar que eu quero te abençoar, você fica lá parado. Você quer ver o agir de Deus na sua vida? Você quer ver as coisas mudarem? Você quer ver Deus te abençoar? Saia do lugar, toma uma atitude, toma um posicionamento. Josué não ficou se lamentando. Meu Deus, mas tem um rio no meio do caminho, como que nós vamos fazer? Josué não ficou se lamentando, muito pelo contrário, no verso 1 do capítulo 3, fala que Josué e todo o povo se levantaram bem cedo, se levantaram pela manhã cedinho, de madrugada, e seguiram até o lugar onde eles iam atravessar, onde o sobrenatural ia acontecer. Josué saiu do lugar, ele tomou uma atitude. Sabe, queridos, Josué precisou encarar aquele desafio frente a frente. Josué precisou encarar aquele desafio, aquele rio, para vencer ele. Ele precisou olhar quantas vezes, ao invés de nós enfrentarmos o desafio, nós fugimos, nós deixamos para depois. E deixa eu te dizer uma coisa, quando você foge dos desafios que estão à sua frente, você vai para qualquer lugar, menos para o lugar que Deus tem para você. Você vai para qualquer lugar, quando você foge do desafio, você vai para qualquer lugar, você vai achar ali um tempo, fala, opa, deixa aquele desafio de lado. Você vai para qualquer lugar, mas menos para o lugar que Deus tem preparado para você. E às vezes a gente reclama, a gente se lamenta porque nada acontece. Mas ao invés de encarar aqueles desafios, ao invés de encarar aquela conversa que é preciso, em vez de encarar aquela situação que é necessária, a gente foge. E aí a gente não vai para o lugar que Deus tem para nós, porque para ir para este lugar que Deus tem para nós, a gente precisa encarar, a gente precisa tomar uma atitude diante daquilo que Deus vai revelando aos nossos corações, que precisa ser resolvido, que precisa ser encarado. Então, queridos, você só acessa o lugar que Deus tem para você, quando você enfrenta e supera os desafios que estão diante de você. Mas, pastor, os desafios são tão difíceis. Como eu disse, Jesus nos garante na sua palavra que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Mas, pastor, o pecado me domina. Mas Jesus também disse, não há tentação maior que venha a nós, que nós não possamos nos suportar. E quando uma situação acontece, Ele nos garante que Ele abre uma porta para que a gente possa escapar, para que a gente possa sair daquilo ali. Sabe, queridos, na verdade o que nós precisamos é encarar e entender que em Deus nós somos mais que vencedores. E não ficar se lamentando e colocar desculpas. Eu não consigo por causa disso, eu não consigo por causa daquilo. Não. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Cristo morreu numa cruz, mas Ele ressuscitou, Ele triunfou sobre a morte, te trazendo vida, te trazendo alegria, te trazendo vitória, te trazendo uma nova vida nele. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Não perca tempo se lamentando, não perca tempo, cuidado com alguns pensamentos que muitas vezes a gente perde tempo com esses pensamentos. O medo que nos paralisa diante de uma situação, a falta de fé. Nós chegamos a um ponto que a incredulidade, nós temos uma incredulidade de não acreditar mais que Deus pode fazer algo. Nós até acreditamos em Deus, mas nós não acreditamos que Deus pode mudar aquela situação. Quantas vezes já conversei com pessoas, com casais, e eu falo, não, vamos crer pelo seu marido, vamos crer pela sua esposa. Pastor, ali não tem jeito não. Tirando o agir sobrenatural, a autoridade do sobrenatural de Deus. Se você declara que não tem jeito, não vai ter mesmo, nem Deus vai te ajudar. Mas nós precisamos crer, não podemos deixar com que a falta de fé nos impeça de enfrentar os nossos desafios.
Os nossos olhos, a gente fica olhando só com os olhos naturais, procurando uma saída natural. E queridos, nos dias que nós estamos vivendo, as saídas que nós precisamos encontrar, nós só vamos encontrar olhando no sobrenatural, olhando pela fé, olhando com os olhos de Jesus. Porque no natural, não tem para onde correr, não tem o que fazer. Nós só encontramos uma saída se nós olharmos com os olhos de Deus, com os olhos de Jesus. Um outro pensamento, uma outra coisa que nos deixa que nos impede de enfrentar os desafios que vêm diante de nós, que nós precisamos tomar cuidado, é a procrastinação. Sempre deixa para depois. Depois amanhã eu mudo. Depois eu peço perdão. Depois eu faço. Depois eu resolvo. Depois isso, depois aquilo, sempre deixa para depois. Sabe, queridos, entenda que para enfrentar os desafios, nós precisamos tomar uma atitude. Nós precisamos sair do lugar. Não deixe com que estes pensamentos ocupem a sua mente e o seu coração. Olha o que Paulo fala para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Paulo está dizendo, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Deus não te deu um espírito de covardia, mas Ele te deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio, para você avançar, para você enfrentar. Um espírito de poder que vai te empoderar para sair do lugar. Eu não sei o que você precisa fazer para tomar uma atitude. Talvez você precise organizar a sua agenda. Talvez você precisa ter aquela conversa que você não pode fugir mais. Pedir aquele perdão que você sabe que precisa pedir. Ou liberar aquele perdão que você precisa liberar. Eu não sei, talvez você precisa fazer algo, cumprir as suas metas, colocar metas, enfim, eu não sei. O fato é que se você está diante de um desafio, você precisa enfrentar esse desafio. Você precisa sair do lugar, você precisa se mexer. Foi o que Josué fez. Ele saiu do lugar, ele se levantou bem cedo e ele foi em direção ao Rio Jordão. Ele poderia falar, Deus, mas não tem um outro caminho, a gente não pode dar a volta, a gente não pode ir para um outro lugar. Mas Josué nem perdeu tempo em discutir com Deus. Josué simplesmente se levantou, saiu do lugar e encarou o desafio. O que você precisa encarar nessa noite? Qual é o desafio que você precisa bater de frente nessa noite? O que Deus está falando, queimando no teu coração, que você precisa tomar uma atitude? Talvez é se acertar com a sua esposa, talvez é se acertar com a sua família, talvez é organizar a sua agenda, enfim. Mas tome a atitude, saia do lugar, ajusta o que precisa ser ajustado, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Talvez o amanhã pode ser tarde, e você pode deixar de desfrutar da promessa de Deus, porque você não saiu do lugar. Saia do lugar. A segunda lição que Josué nos deixa aqui, mantenha o foco. Fala comigo, mantenha o foco. Você está meio desanimado, né? Então, se ajusta aí e fala, mantenha o foco. Isso. Manter o foco, Josué está falando ali, capítulo 13, versículo 4, olha, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Sabe, queridos, diante dos desafios, a nossa tendência é nos desviar com as distrações que acontecem. Diante dos desafios que são colocados, que estão à nossa frente, a nossa tendência é procurar uma desculpa. A nossa tendência é tentar achar um caminho mais curto para resolver, um atalho para resolver. Mas aqui Deus estava falando para Josué e todo o povo, olha, mantenha o foco. Eu vou adiante. Os olhos de vocês precisam estar fixos em mim. Então eu vou adiante. Então, olha, note que Deus precisava, eles não podiam desviar o foco de Deus. Eles não sabiam qual o caminho que eles tinham que ir. E a direção de Deus era o seguinte, olha,
mantenham uma distância da arca, para que vocês possam ver por onde a arca está passando. Para que vocês possam ver, a arca representa a presença de Deus. Então, ali, Deus estava falando, olha, para que vocês possam me ver, para que vocês possam ver o caminho que eu estou fazendo, então vocês mantenham essa distância para vocês manterem o foco e seguir na direção. E aqui, sabe, queridos, não há um caminho melhor para passar que não seja aquele que Deus já passou. E aqui eu estava falando, Deus, mas por que o Senhor falou que tem que ficar com 900 metros de distância e tal? Sabe? E aí eu fui estudando e Deus foi trazendo ao meu coração. Sabe por quê, queridos? Porque Deus precisa sempre estar no foco da nossa visão. Porque se a arca estivesse do lado deles, eles estivessem do lado da arca, eles não iriam saber por onde eles tinham que ir, porque eles estavam do lado da arca. Então eles não iriam olhar para frente e ver os inimigos ou ver a terra, eles iam ficar olhando para o lado, porque eles tinham que acompanhar. Ou pior, eles poderiam até querer ir na frente da arca, é para lá que a gente tem que ir, então vamos na frente. E o problema é que muitas vezes nós agimos assim. Deus começou a falar comigo, muitas vezes nós agimos assim. Nós precisamos manter o foco, queridos, porque senão nós acabamos querendo tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. Nós queremos ser Deus na nossa vida. Mas, pastor, imagina, longe disso. Não, queridos, vamos numa prática muito simples, para a gente, né, eu quero trazer algo bem prático para que você possa visualizar como é muito fácil, e na maioria das vezes, a gente perde o foco e quer ser Deus diante da situação. Então, eu vou pegar aqui um exemplo do casamento, que é mais fácil para a gente entender. Então, a esposa está lá, está orando, ela sente a necessidade, e Deus fala com ela, né? Olha, você precisa crer pela sua família, olha, você precisa buscar ao Senhor, olha, você precisa amar ao Senhor de todo o coração. E Deus está ali ministrando o coração da esposa, e a esposa está ali sendo incendiada pelo Senhor, o coração está queimando por viver algo genuíno com Deus, e ela está ali toda empolgada, e aí ela olha para o lado, o marido dela está assim. E aí a esposa pega o marido e fala, ei, vamos, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa jejuar, porque Deus falou comigo, não sei o quê, e aí você quer fazer o negócio acontecer. Mas preste atenção, neste exemplo, com quem Deus falou? Com o marido ou com a esposa? Com a esposa. Deus falou com a esposa. Então, quem precisa seguir o caminho que Deus falou? A esposa. Mas, pastor, mas e o meu marido? E não sei o quê. Preste atenção. O seu marido só vai seguir. Eu estou dando um exemplo de marido e esposa, porque normalmente é isso que acontece, primeiro com as mulheres, depois com os homens, mas nada impede de ser ao contrário também, tá, gente? É só um exemplo para a gente entender como muitas vezes nós queremos fazer o papel de Deus diante das situações, e a gente perde o foco. A gente perde o foco que Deus tem que estar na frente. E aí a gente quer resolver. Aí a esposa está lá, viu, marido, você tem que orar, você não está jejuando, né? Você não está orando, você não está lendo a Bíblia mais, ó, você não está conversando com os filhos, você não está fazendo isso, você não está fazendo aquilo. Aí a esposa, ao invés dela ser a incentivadora, ela está sendo o capeta, porque aí ela está acusando. Mas pastor, sendo o capeta, quem faz o papel de acusação? Satanás. Satanás vem para nos acusar. E preste atenção, as pessoas que estão à sua volta, elas não precisam de um acusador, porque o acusador elas já têm o tempo todo, que é Satanás que está nos acusando e tentando nos derrubar. O que as pessoas à nossa volta precisam é de alguém que nos incentive, que nos ajude a olhar para frente, a olhar para o Senhor, a caminhar na direção do Senhor. Então, se Deus falou com você, e Deus disse, olha, este é o caminho que precisa seguir, o que você precisa fazer? Manter o foco.
e seguir em direção ao caminho que Deus te mostrou. Mas pastor, e o meu marido? Você vai orar para que Deus fale com ele. Porque essa mudança que precisa acontecer nele, precisa surgir dentro do coração dele, e dentro do coração somente o Espírito Santo pode fazer. Então a nossa função, quando Deus nos desperta, não é convencer. Quem vai convencer é o Espírito Santo. A nossa função é ajudar, a nossa função é incentivar, falar, olha, Deus está falando isso comigo, ó, vem orar comigo, vamos orar juntos, vamos buscar a Deus juntos, vamos seguir na direção daquilo que Deus tem para nós. Sabe, o problema é que muitas vezes nós queremos consertar, fazer as coisas do nosso jeito. Aí Deus está mostrando o caminho, ao invés de você ir na direção que Deus está mostrando, você está tentando aqui puxar e ir na frente de Deus. E aí, mas não aconteceu, mas não mudou, eu fiz o que era para fazer e não aconteceu. Mas será que estava na direção que Deus mandou? Deus estava à frente daquilo que Ele pediu? Ou você estava fazendo o papel de Deus? Sabe, querido, se nós queremos seguir em frente na direção, nas promessas que Deus tem para nós, nós precisamos olhar Cristo na nossa frente e seguir na direção que Ele tem nos mostrado. Nada melhor do que Cristo, que já passou na nossa frente, para nos indicar o melhor caminho para ir. Mas pastor, às vezes o caminho que Deus mostra é difícil. É difícil, mas ainda é o melhor que Ele passou. Imagine o fácil, como vai ser então. Imagine o fácil, no primeiro momento, para onde vai te levar. Sabe, queridos, nós não podemos perder o nosso foco quando estamos diante do desafio. Nós precisamos entender que Deus está à frente. Não importa a dificuldade, não importa o que aconteça no meio do caminho, não importa quais são as tempestades que se levantam, Deus precisa continuar sendo o nosso foco. Porque Deus sendo o nosso foco, se nós mantivermos o foco naquilo que Deus tem para nós, nós vamos passar. Deus vai nos ajudar, Deus vai nos sustentar, porque o caminho que Ele escolheu para nós ainda é o melhor para nós. É o caminho que nos leva à terra prometida. A nossa função não é só simplesmente fazer, mas é fazer o que Deus pediu para fazer. Então, queridos, não tente fazer o papel de Deus. Faça o seu papel e siga no caminho que Deus está mostrando. Claro, queridos, não é também, se Deus não falou comigo, então não vou fazer. Não, você precisa buscar Deus. Se você ainda não ouviu Deus, se Deus ainda não te mostrou o caminho, você precisa ouvir a voz de Deus para saber o caminho que você precisa seguir. Qual o caminho que você vai seguir? Sabe, a palavra de Deus diz, Salmo 18:30, o caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor sempre se cumprem, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. O nosso papel é apenas seguir o caminho de Deus, é apenas seguir a arca, seguir a presença de Deus. Se a nuvem andou, se a arca andou, se a presença de Deus andou, nós precisamos seguir em direção, manter o foco para onde a arca está indo. Porque se a gente perder o foco, a gente fica que nem cachorro que cai do caminhão de mudança. Fica perdido, não sabe onde está, não sabe o que fazer. Mas se nós mantivermos o foco, nós estaremos indo rumo às promessas de Deus para as nossas vidas. Mantenha o foco no Senhor. Davi foi um rei que passou por muitos problemas, que teve diversas situações na sua família, enfrentou muitos inimigos, ganhou muitas guerras, mas Davi tinha uma certeza. Ele sabia para onde olhar nos momentos de dificuldade. Salmo 121, versículo 1 e 2 diz, Davi diz, eu levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Davi podia estar passando pela dificuldade que fosse. Ele foi procurado, as pessoas queriam matá-lo, as pessoas queriam destruir a sua vida. O seu próprio filho queria matá-lo. Mas Davi, nos momentos de dificuldades, ele sabia para onde ele tinha que olhar. Ele levantava os seus olhos para os montes, para os altos montes, ele dizia, de onde vem o socorro? E ele mesmo respondia, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra.
Manter o foco é importante. Manter o foco em Deus, para que nós possamos conquistar a terra prometida. Eu sinto o Senhor dizendo a nós nesta noite: mantenha um foco, seja perseverante no caminho que Ele tem te mostrado. Mas pastor, nada está acontecendo. Continue, persevere, porque se esse caminho que você está trilhando é o caminho na qual Deus te mostrou, persevere, porque qualquer outro caminho, por mais sedutor que ele seja, ele não vai te levar para as promessas de Deus. Somente o caminho que Deus te mostrou vai te levar para a terra prometida, vai te levar para as promessas dele sobre a sua vida. Então mantenha o seu foco, siga por ele. Sabe, queridos, eu creio que daqui para frente, nós vamos começar a vivenciar algo na qual nós nunca vivenciamos. A igreja no Brasil, ou os cristãos no Brasil, vão começar a vivenciar coisas a partir, já estamos vivendo, e vamos continuar cada vez mais enfrentando coisas, na qual nós não temos nem ideia de qual o caminho seguir, porque nunca aconteceu antes na nossa geração. E não estou falando só de pandemia, estou falando de posicionamento, de ser cristão, em relação ao amor de Deus, em relação ao que nós cremos, em defender a nossa fé, em relação a talvez ser presos, a ser censurados, a ser lacrados, como estão usando esse termo. Viveremos situações na qual nós só saberemos qual o caminho a seguir, se nós soubermos por onde a arca está passando, por onde a presença de Deus está indo. Se você não mantiver o foco na presença de Deus, você vai se perder no meio dos caminhos que vão surgir. Mas se você permanecer alinhado, focado no Senhor, você vai saber exatamente por onde você tem que passar, por onde você tem que andar, o que você precisa fazer. E a terceira lição que nós podemos ver aqui com Josué, enfrentando os desafios: ande em santidade. Ande em santidade. Josué capítulo 3, versículo 5, Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Josué falou: olha, nós vamos enfrentar o Jordão, a gente vai atravessar o Jordão, mas santifique-se. Santifique-se, porque amanhã vocês vão ver o que Deus vai fazer. Josué estava convicto daquilo que iria acontecer. Mas ele sabia que se não houvesse santificação, se não houvesse um alinhamento do povo, Deus não iria agir. Sabe, queridos, para ver os sinais do Senhor, para ver os milagres do Senhor nas nossas vidas, é preciso andar em santidade. Santidade é você andar em obediência e em amor ao Senhor. Quando pensamos em santidade, não é apenas o que pode ou o que não pode fazer, o que é o certo ou o que é o errado fazer. Porque se nós tivermos esse tipo de pensamento: isso aqui é certo, eu faço. Não, isso aqui não é certo, eu não faço. Isso aqui pode, isso aqui não é pecado, então eu faço. Isso aqui é pecado, eu não vou fazer. Se nós acharmos que isso é santidade, nós vamos entrar numa visão legalista e religiosa, onde não tem nada a ver com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque santidade não tem a ver com um legalismo, não tem a ver com um comportamento, mas santidade tem a ver com o nosso coração, com a obediência do nosso coração ao Senhor, a nossa obediência em amor ao Senhor. Se nós não entendermos que andar em santidade é ser obediente ao Senhor e amar ao Senhor acima de todas as coisas, nós vamos viver uma vida legalista e de religiosidade. E em uma vida legalista de religiosidade, a gente não tem a presença de Deus, a gente não tem o milagre de Deus, a gente não vê Deus agindo, a gente não vê as coisas acontecendo. Porque Deus não age em cima dos nossos sentimentos. Deus não age se a gente é bonzinho ou não. Deus age em cima da nossa obediência a Ele. Em Êxodo capítulo 28, diz: se obedecer os meus mandamentos, então vocês serão abençoados.
Então, andar em santidade, se santificar, tem a ver com obedecer ao Senhor, amar ao Senhor acima de todas as coisas. Então, eu vou deixar de fazer algo, eu vou deixar de pecar, eu vou deixar de fazer algo que me satisfaz em amor ao Senhor. Não porque eu tenho que fazer, mas porque eu amo. E eu amo porque Ele me amou primeiro. Porque eu sou fruto do amor de Deus. Ele me amou ao ponto de se entregar numa cruz, sem pecado, sem nenhum motivo, mas Ele se entregou numa cruz por amor a mim, por amor a você, por causa dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Então, andar em santidade é amar e obedecer ao Senhor de todo o coração. Não tem a ver, Deus não espera de nós um comportamento de santidade, mas Ele espera de nós um coração santo. O comportamento, ele é ajustado depois que o nosso coração está no lugar certo. Depois que o nosso coração entende o que é amar ao Senhor, então o nosso comportamento muda. Então o nosso comportamento o nosso comportamento ele é transformado. Sabe, queridos, nós precisamos sair de uma santidade passiva, que apenas não faz o que é errado, mas nós precisamos caminhar em direção a uma santidade ativa, em direção àquilo que o Senhor tem, em agradar ao Senhor, em fazer o certo por amor, não porque tem que fazer, mas amar ao Senhor. Eu não vou ter tempo para aprofundar mais sobre isso, depois você pode ver lá no nosso canal do YouTube. Nós temos em novembro do ano passado, eu ministrei aqui uma série sobre a cultura de santidade, onde nós desmembramos um pouco mais sobre como é andar em santidade, o que é santidade. Mas o que eu quero que você guarde nessa noite é que se de fato nós queremos ver Deus agir no nosso meio, diante dos desafios que nós encontramos, para andar diante da terra prometida que tem adiante de nós, nós precisamos ter um coração que anda em santidade. Nós precisamos ter um coração obediente ao Senhor. Se você quer ver Deus agir, se você quer ver Deus transformar a sua vida, você precisa ter um coração obediente ao Senhor. Um coração que anda em santidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Pedro está dizendo: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Deus nos chama para viver em santidade. Você quer ter sucesso diante dos desafios que surgem diante de você? Tenha um coração santo, tenha um coração obediente ao Senhor, porque então você vai, ame ao Senhor acima de todas as coisas, que então Ele vai te mostrar o caminho, você vai ver o sobrenatural, você vai ver o agir do Senhor. Sabe, queridos, eu quero concluir. Há uma terra prometida à sua frente. Há uma terra prometida diante de você. Há uma promessa, há uma conquista que Deus tem para a sua vida. Há algo que Deus deseja que você conquiste. Há uma promessa que Deus quer ver você conquistar. Deus quer ver você ir em direção ao que Ele tem preparado para você, para a sua vida, para a sua família. Mas no caminho até lá, no caminho até que esta promessa aconteça, no caminho até lá, até a volta de Cristo, nós encontraremos desafios à nossa frente. Nós encontraremos situações que vêm para fortalecer a nossa fé, que vêm para forjar o nosso caráter, que vêm para nos amadurecer. As situações, os desafios não é para te derrubar, não é para te desanimar, não é para te deixar lá embaixo, muito pelo contrário, é para fortalecer a sua fé, é para fortalecer a sua dependência no Senhor, é para esticar a sua fé, forjar o seu caráter, é para transformar o seu caráter. Mas se nós queremos ver as promessas se cumprirem diante de nós, nós precisamos avançar. A terra prometida não saiu do lugar e veio até o povo. O povo precisou sair do lugar
para conquistar a terra prometida. E é a mesma coisa que eu creio que Deus tem para mim e para você, queridos. Deus tem algo para liberar sobre as nossas vidas, mas essas coisas não vão vir até nós. Nós precisamos ir em direção até aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Deus tem liberado para você não vai cair do céu. O maná já passou. Agora nós precisamos avançar. Nós precisamos conquistar. Nós precisamos ir em direção àquilo que Ele tem. E para ir em direção, você precisa tomar uma atitude. De sair do lugar que você está. De sair das desculpas que você tem colocado. E entender que as desculpas, elas são desculpas apenas para você. Elas são apenas para te segurar no lugar. Entender que as desculpas para não avançar, elas estão prendendo você mesmo de seguir em frente. É necessário tomar uma atitude. É necessário sair do lugar. Mas ao sair do lugar, você precisa manter o foco na presença de Deus. Você precisa manter o foco no Senhor. Você não pode se distrair com as situações que surgem. Você não pode simplesmente sair do lugar e ir para qualquer outro lugar. Mas você precisa sair do lugar, olhar aonde está a presença de Deus e seguir em direção à presença de Deus. Manter o foco no Senhor e se santificar. Andar em santidade. Neste caminho da presença de Deus, andar com o coração obediente ao Senhor. Ajustar o seu coração. Andar em obediência ao Senhor não é fazer apenas o certo, mas é ter o coração no lugar certo. Porque o coração no lugar certo vai te fazer andar em direção àquilo que Deus tem para a sua vida. Se santificar, obedecer ao Senhor. Olha o que acontece quando o povo de Israel, eles saem do lugar, quando eles mantêm o foco na presença de Deus, e quando eles se santificam, quando eles voltam o coração a Deus, eles obedecem. Josué capítulo 3, a partir do versículo 14 ao versículo 17. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Rio Jordão, ele transborda em ambas as margens na época de colheita. Então ele estava cheio, estava com muitas águas, talvez até mais águas que o normal. Mas assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente, preste atenção. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Versículo 17, e os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do rio. Eles estavam parados em terra seca, no meio do Jordão. A terra estava seca, ela não estava úmida, não tinha um pouquinho de água, a terra estava seca. Enquanto todo Israel, não foi só Josué, mas toda a nação, todo o povo atravessou aquele rio, até que toda a nação atravessou também em terra seca. O sobrenatural aconteceu, o agir de Deus aconteceu. Mas por quê? Eles saíram do lugar, eles mantiveram o foco na presença do Senhor e eles se santificaram. Eles obedeceram ao Senhor, eles ajustaram o coração para andar em obediência. E o primeiro desafio para conquistar a terra prometida, de passar o Jordão, então eles atravessaram todo o povo em terra seca. Não foi nadando, não foi passando de barco, mas foi andando em terra seca, como se nada tivesse ali. E o texto continua dizendo que quando o último saiu, quando a arca da aliança saiu, pisou do outro lado da margem, as águas dos rios, a água do rio começou a voltar
novamente e a encher aquele rio. Ontem eu estava conversando sobre os milagres que Deus fez, e essa questão é sobre o Mar Vermelho, e falando sobre um documentário que nesse documentário a pessoa estava tentando provar cientificamente que era possível acontecer. E a gente começou a conversar, e a gente chegou a uma conclusão. Ela falou: olha, por mais que seja científico, por mais que tenha sido um tsunami que poderia ter acontecido no mar, ou algo semelhante no rio, o fato é que naquele momento que precisava acontecer, aconteceu. Porque preste atenção, queridos, os tsunamis, os terremotos que acontecem por aí, eles podem até ser previsíveis de quando vão acontecer com a tecnologia que nós temos hoje, mas não é possível saber exato, daqui 1 ano e meio isso vai acontecer, então vamos se programar para a hora que acontecer, tirar todo mundo de lá e tudo certo. Não, simplesmente acontece. Mas é interessante que tanto o Mar Vermelho como o Rio Jordão, se foi tsunami, se foi sei lá o que foi, aconteceu exatamente na hora que o povo precisava ver o agir de Deus. Isso não é coincidência, isso é o agir de Deus. Deus tem uma promessa para você. Ele tem uma terra seca para você passar diante dos desafios. Mas você precisa sair do seu lugar, tomar uma atitude para que mude de situação. Você precisa manter o foco no Senhor. E você precisa se santificar. Alinhar o teu coração ao Senhor. Quero te convidar a ficar em pé. E se Deus tocou o teu coração, quero te convidar a fechar os teus olhos e a fazer a tua oração nessa noite. O que você precisa fazer nessa noite? Qual é o desafio que você está enfrentando? E qual é a atitude que você precisa tomar? Qual é a escolha que você precisa fazer? Talvez você precisa ter aquela conversa com a sua esposa ou com o seu marido. Talvez você precisa tomar aquela atitude que há tanto tempo você tem procrastinado, você tem falado, depois, quem sabe um dia. Talvez você precisa liberar perdão para alguém. Ou talvez você sabe que você precisa ir pedir perdão para alguém. Talvez você precisa reajustar a sua agenda para que você possa priorizar a sua vida com Deus. Eu não sei quais são os desafios, eu não sei o que Deus tem falado com o Senhor nessa noite. A única certeza que eu tenho é que Deus está falando com você nessa noite. E eu quero te convidar a fazer a sua oração. Enquanto cantamos essa canção, abre o seu coração para o Senhor. Se você precisa de ajuda para sair do lugar, para tomar uma atitude diante desses desafios que tem diante de você, fala: Espírito Santo, eu preciso de ajuda. Espírito Santo, me fortalece nessa noite, porque essa semana eu vou enfrentar, essa semana eu vou encarar este desafio, essa semana eu vou resolver essa situação, essa semana eu vou começar a te buscar mais, essa semana eu vou jejuar mais, eu vou orar mais. Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo. Faça a tua oração enquanto cantamos, faça a tua oração nessa noite. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar.
eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Senhor Jesus, nós oramos nessa noite, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou aos nossos corações nessa noite. Obrigado porque o Senhor ministrou aos nossos corações nessa noite, Pai. Nos ajude a seguir em frente. Nos ajude a avançar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a ter disposição para sair do lugar, a tomar a atitude que é necessária, a tomar a atitude que o Senhor tem nos pedido, que o Senhor tem nos ensinado que precisamos fazer. Reconhecemos, Pai, reconhecemos que precisamos de ajuda para sair deste lugar. Reconhecemos, Senhor, que a mudança só acontece se nós decidirmos no nosso coração que nós precisamos sair deste lugar de acomodação, de apatia, de frieza, e avançar, Senhor, na direção que o Senhor tem para as nossas vidas, mantendo o foco, Senhor, em Ti, mantendo o foco na Tua presença, mantendo o foco no Senhor, porque, Pai, não adianta sairmos do lugar e tomarmos uma outra direção que não seja a Tua. Não adianta, Senhor, tomarmos uma atitude para mudar, mas pegar um atalho ou um outro caminho que não seja o Teu caminho, Senhor, porque o Teu caminho é perfeito e as Tuas promessas se cumprem sobre as nossas vidas. Nós queremos, Senhor, andar em direção do caminho perfeito, em direção àquilo que o Senhor tem para nós. Queremos andar, Pai, em Cristo Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos, Senhor, que andar na Tua presença, andar em direção a Ti, é andar olhando para Jesus, porque Ele é o caminho. E nós queremos seguir este caminho, na direção que o Senhor tem para as nossas vidas, na direção das promessas que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Senhor, a manter o foco em Ti, diante de tantas distrações, diante de tantas vozes que têm surgido nesses últimos dias. Que nós possamos manter o nosso foco, Senhor, em Ti, e entender que o Senhor está indo à nossa frente, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é aquele que luta por nós, o Senhor é aquele que abre o caminho, o Senhor é aquele que está à nossa frente. Pai, nós queremos nos santificar nessa noite. Queremos, Senhor, voltar o nosso coração a Ti, voltar o nosso coração à essência, voltar o nosso coração à essência, Senhor, para Te amar acima de todas as coisas, para Te obedecer agora não mais por obrigação, não mais por um fardo, mas Te obedecer por amor, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor derramou a Sua graça, porque o Senhor enviou o Seu Filho Jesus para nos salvar, porque por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades, Cristo morreu naquela cruz para nos salvar, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, para que nós tenhamos vida, nos resgatando da morte, nos resgatando das trevas. E somente isso, Senhor, somente a salvação já é o suficiente, Pai, para nós andarmos em obediência a Ti, para nós andarmos, Senhor, nos Teus caminhos, para nós andarmos em direção àquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajude, Senhor, a Te amar acima de todas as coisas. Nos santificamos nessa noite, Senhor, alinhando o nosso coração a Ti, na Tua presença nesta noite, Pai. Nos ajude, Senhor, a avançar, a passar pelos desafios que encontraremos, mas até que nós cheguemos, Senhor, ao lugar prometido, até que nós cheguemos, Senhor, a Tuas promessas que são liberadas para nós, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas.
Essa é a minha oração nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Tome uma atitude, mas mantenha o foco no Senhor e ande em santidade. Ande na direção que o Senhor tem para você, para as promessas que Ele tem para a sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, vai na graça, na paz do Senhor Jesus. Uma semana abençoada, uma semana cheia de vitória para você e para sua família. Deus te abençoe, em nome de Jesus.